consigo, vocês estão de brincadeira. Vai, Corinthians! Que polêmica danada. Eu quero dar um bom dia rápido pro Dedê, não quero nem perder tempo com nada. Cadê minha marcha fúnebre? Vai, Negrão, faz isso, logo. Receba, assim. Renata Bonfilho Fã, tudo certo. Beleza, não foi legal, segundo tempo até gostei mais, porém, perdemos, né? Gosto de você assim. Hoje eu estou prática, Dedê, sabe por quê? A arbitragem brasileira, já na sexta rodada da Série A, deu vários exemplos negativos, mostrou incoerência. E quando eu falo em arbitragem, é todo mundo. É o árbitro de campo e o VAR, que está lá para olhar, para fiscalizar, no ar-condicionado, cheio de câmeras. Muitas reclamações de penalidades, outras de penalidades marcadas que para muitos não deveriam. O Denilson vai opinar sobre o clássico daqui a pouquinho. 1-1, até acertei o placar, né? Mas não sei se moralmente era esse o placar, a gente vai descobrir depois. Moralmente? Não, o que vale é o placar da súmula. Mas moralmente é goleada pra nós. Você tá de sacanagem. Ô, Dedê, moralmente? Bom dia. Eu tô triste, bom dia. Parece que já virou rotina, né? Resultado ruim pro meu Colorado. Mas o São Paulo, pelo que produziu no clássico em Itaquera, na casa do Corinthians, não tô nem falando só da arbitragem, tô dizendo do jogo jogado. Vai falar mais pra frente, né? Isso daí, né? Dá um Tem tempo, recadinho aqui pega que- um fôlego, né, Pegar Dedê? um fôlego, porque pensa num recadinho que o pai se identifica. E já, ó, meu Deus, não posso Dedê, a falar, é porque... passada. Passada com... Até porque essa passada é de clássico, não é? Ai, loirão. Tivemos 3 clássicos incríveis, um 4-0 do Cruzeiro pra cima do América. Tivemos também o Atlético Paranaense no último minuto batendo o Coritiba por 3-2. E em Itaquera, na Neoquímica Arena, 1-1 para Corinthians e São Paulo, com reclamações veementes, fortes, da diretoria do São Paulo, do técnico Dorival Júnior, dos jogadores, por causa da arbitragem do Bruno Arleu de Araújo e do VAR do Wagner Hellway. Vamos dar uma olhadinha nisso tudo para você falar? É Hellway, né? Hellway, sei lá. Um majestoso quente e polêmico. O que adjetiva realmente a arbitragem dele é vergonhosa. Se aquela jogada no meio campo, eu queria ver se, para qualquer um dos dois lados, se ele aplicava a falta também. Se o VAR falou pra ele que foi, é porque foi. Não tem muito o que falar. Acho que ele é um excelente árbitro. Conheço ele é um excelente árbitro. Acho que fez uma excelente partida e clássico sempre vai ter reclamações. Bastou a bola rolar pro clima pesar. Jogo pegado, amarelo pra cá, amarelo pra lá. Um Corinthians mexido que tentava pressionar. Mas quem impressionou foi o São Paulo, com um lado direito envolvente. De Rato para Rafinha. No cruzamento, Gil não cortou e Michel Araújo abriu o placar. Do São Paulo! Seria o fim do tabu em Itaquera? Parecia que sim. Ainda mais quando Caleri cabeceou na trave e no rebote marcou. Foi aí que apareceu o maior personagem do jogo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo. Ele anulou o gol por falta no Fagner. Era apenas o início da irritação tricolor. O Corinthians estava lento, com dificuldades para criar, mas tentou equilibrar o jogo. Roger Guedes obrigou o Rafael a trabalhar. E quando a bola deu sopa na área, o Murilo chegou batendo. O São Paulo era um time mais organizado e depois da atrapalhada da defesa corintiana, foi a bola do Caleri que passou rente à trave. Mas não adianta, quem ficou sob os holofotes foi mesmo o juiz Bruno Arleu. O Wesley ganhou do Rafinha e no contato ele deu pênalti para a revolta dos São Paulinos. Ele é jogada normal, jogo profissional. Futebol profissional, tem um contato daquele ali. E saiu marcar uma falta, um pênalti, como ele assinalou, é complicado. Sim, teve uma carga. Até agora eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações,
Hoje ele simplesmente não aparece. Pô, o primeiro pênalti que a gente tem no ano. Quantos pênaltis a gente teve esse ano que não deram também era. Roger Guedes na cobrança não tem erro. 15 gols na temporada. No segundo tempo, o que roubou a cena foi um episódio lamentável. A torcida do Corinthians entoou gritos homofóbicos nas arquibancadas e o árbitro paralisou a partida. Mesmo com o alerta no telão, a torcida, ao invés de parar, subiu o tom. Mas aí com a torcida a gente não pode fazer nada dentro de campo, né? Isso aí é difícil falar, isso aí é coisa de questão de torcida, tem muita coisa envolvida, de zoeira, de brincadeira. Em campo, o tricolor mais uma vez esteve perto de vencer. O Giuliano furou a bola que passou por Rafinha e achou o Juan antes de morrer nas redes. Mas o atacante estava impedido. As polêmicas não acabaram. O Cássio deu um soco na bola que bateu no braço do Murilo antes de o Marcos Paulo finalizar. Mais um lance na lista tricolor. Para mim foi lamentável o que aconteceu aqui hoje. Eu fico muito chateado porque a equipe de São Paulo fez por merecer. Pontos importantes têm sido tirados da nossa equipe. Uma atuação que nós do São Paulo não aceitamos. Vamos sim representar a comissão de arbitragem. A gente está, nesse momento aí, em 6 rodadas do campeonato e em 2 nós já fomos prejudicados. Eu quero saber o que o seu CNM vai dizer a respeito do que os árbitros estão fazendo em São Paulo. O árbitro relatou na súmula ofensas do diretor Carlos Belmonte ao final da partida. Você é uma vergonha, está inventando, ele teria dito. O documento também aponta que o diretor e o presidente Júlio Casares teriam aplaudido de forma irônica. Parabéns, vocês conseguiram o que queriam. Apesar das reclamações, o São Paulo soma 7 jogos de invencibilidade com Dorival Júnior. É o 10º colocado do Brasileirão com 9 pontos. Já no Corinthians, a fase não é nada boa. 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Está sem vencer há 5 partidas. O time termina a rodada na zona do rebaixamento, na 17ª colocação. Eu falei para os jogadores, comemorem um resultado no empate, mas só por causa do momento nosso. Mas jogando em casa, mesmo sendo um clássico, nós temos a obrigação de ganhar. Nós sabemos que nós podemos mais. O maior problema do Corinthians está no emocional. O corintiano foi embora preocupado com o momento do time. Mas ao menos tem um ponto positivo para se apegar. O tabu se mantém de pé. O São Paulo segue sem nunca ter vencido o Corinthians aqui em Itaquera desde a inauguração do estádio. Em 17 jogos, são 10 vitórias do Timão e 7 empates. Manter isso é bom, né? A gente não quer perder aqui, porque sabíamos que a pressão ia aumentar. E eu não queria fazer parte dessa história negativa. São Paulo não ganha aqui há 10 anos. Eu não queria ser o cara que perdeu aqui para o São Paulo depois de 10 anos. E os jogadores também não queriam ser os caras que perderam para o São Paulo aqui. Por isso, o empate se torna um bom negócio, pelo momento nosso. Quantas polêmicas, há muito tempo não tinha um clássico. Primeiro que o São Paulo tem uma pressão para quebrar esse tabu, para vencer pela primeira vez na casa corintiana. E por outro lado, o Corinthians numa situação horrorosa no Campeonato Brasileiro, agora na zona do rebaixamento. O Vanderlei Luxemburgo não venceu ainda pelo Campeonato Brasileiro, não venceu ainda como técnico do Corinthians, na verdade. E eu pergunto para você, fora as polêmicas, que a gente vai abordar uma por uma, o telespectador está esperando por isso, as redes sociais fervem, não é? Falam tanta coisa, cada um com a sua opinião. Mas eu quero te perguntar sobre o jogo. O domínio do São Paulo ficou muito claro, com mais chances, com mais controle da bola, um jogo mais organizado também. Isso do início ao fim. Agora o resultado, 1-1. É isso, Loirão. São Paulo fez, eu acho que, sob o comando do Dorival, o melhor jogo. Não só em relação à qualidade técnica, mas também de entrega, de organização, que foi a primeira coisa que o Dorival colocou no São Paulo. Foi essa questão da organização. Jogadores, obviamente, quando você disputa um clássico, você tem uma motivação a mais. Ainda mais com esse histórico de 10 anos sem vencer, esse tabu. São Paulo foi motivado para tentar quebrar esse tabu, que é a única coisa que o Corinthians tem que comemorar, a manutenção do tabu, porque o Corinthians não conseguiu fazer um bom jogo. Me arrisco em dizer, nesse pouco tempo de trabalho do Vanderlei Luxemburgo, também foi o pior jogo do Vanderlei Luxemburgo sob o comando do Corinthians. Jogadores sentindo a pressão
por incrível que pareça, sentindo a pressão de estar jogando diante do torcedor, bola queimando no pé. O Corinthians em nenhum momento, sendo no comecinho do jogo, que aí a empolgação do início do jogo e a pressão, passou esse período da pressão também sem nenhum perigo para o gol do Rafael, que ele deve estar treinando até agora com o time reserva lá na Neoquímica Arena, porque ele não participou do jogo. O Corinthians não criou problema nenhum para o São Paulo. E o volume de jogo do São Paulo, a intensidade que o São Paulo teve, a concentração, para mim foi o melhor jogo do São Paulo sob o comando do Dorival até esse momento. O Corinthians, por exemplo, celebra esse menino Wesley, que fez uma fumaça, né? Partiu para cima. E é interessante também que o fardo do ataque corintiano não seja apenas do Roger Guedes e do Yuri Alberto, que tenha mais uma alternativa. O Vanderlei perdeu jogadores para a seleção, não é que o Corinthians cedeu, mas em momento algum a gente viu uma inversão do Corinthians de dominar o adversário, de pressionar o São Paulo, de deixar o adversário, o time do São Paulo, sem opções. Pelo contrário, o São Paulo defensivamente muito seguro, no meio-campo dominando as ações e no ataque criando mais. Então, se a gente for olhar só por esse lado, mas clássico não é isso. Clássico é um jogo diferente, mexe com o torcedor. No caso, dentro da Neoquímica Arena, apenas torcedores do Corinthians, e o São Paulo não se intimidou. Não se intimidou. São Paulo jogou, você falou das 3 fases, né, do time, né? O equilíbrio, né? Você analisou bem que o sistema defensivo estava muito seguro, o meio de campo criativo e o ataque também se movimentando bastante. Então, São Paulo foi muito equilibrado durante praticamente todo o jogo. No segundo tempo, por exemplo, o Corinthians, se eu não estiver enganado, só teve o chute do Adson por cima do gol, já mais para a reta final. Parecia que o São Paulo jogava em casa e o Corinthians jogava fora, porque o Corinthians tentava um contra-ataque, que o São Paulo praticamente não deu esse contra-ataque. Então, parabéns à atitude, parabéns aos jogadores pela partida contra o Corinthians. E que pena que não conseguiram aí quebrar esse tabu de tanto tempo. O Dorival Júnior estava muito nervoso, acima da média. Normalmente ele é bem pacífico, ali tranquilo. Estava reclamando muito, principalmente pela arbitragem. E agora a gente vai entrar nesse assunto, porque o Bruno Arleu de Araújo é árbitro FIFA, é um árbitro que aparece em todas as escalas, não é? E ele, para começo de conversa, a gente viu que ele... Bom, não vou começar na ordem correta, mas a gente vai começar por esse gol do Caleri, que foi anulado, segundo a arbitragem, marcado uma falta dele no Fagner. E aí depois ali, ó, ele pega o rebote, vai fazer o gol. A gente está mostrando aí, o Cássio já estava vendido. Aí já estava parado o lance, né? Aí já estava parado. Aí é o seguinte, a pergunta para você é bem objetiva. O Caleri cometeu ou não a falta? Eu acho que ele não cometeu a falta, Leirão, o Caleri, porque eu não vejo nenhum gatilho, nenhum empurrão, eu vejo um apoio. Até ontem, revendo os programas de esportes, vi o lance do Gil. Você lembra do lance do Gil contra o Cruzeiro? Que saiu o gol do Cruzeiro, depois foi validado pelo VAR. O Gil, ele tá apoiado no jogador do Cruzeiro, ele dá o passo para trás e acaba fazendo o gol. O Caleri, eu não vejo o Caleri empurrando. Eu vejo muito mais um apoio do Caleri na disputa de bola do que propriamente o gatilho do empurrão. O árbitro, ele apita antes. Você não vê o Caleri empurrando o Fagner. Mas eu entendo que o árbitro tenha dado a falta. A minha discussão, que aí eu entendo quando o Dorival fala, por que não deixa o lance terminar? Porque se ele deixa o lance terminar com o gol, ele ia ter que ir no VAR. E aí a dúvida é se ele vai no VAR e daria essa falta? Acho que não. Eu vejo essa carga do Caleri, já assim, mas também não acho um absurdo o árbitro, se ele tivesse marcado, dado a falta ou não, é uma questão de interpretação nesse caso. Eu vejo a falta do Caleri, não é? Mas é uma questão de opinião. Então já começamos a discordar no primeiro lance. Boa. Agora a gente tem o pênalti também, que é o lance mais falado na internet, na televisão, em qualquer veículo de comunicação, só se fala nisso. Um pênalti marcado pelo próprio Bruno Arleu de Araújo, ele está até próximo da jogada. E a gente vê essa disputa do Rafinha com o Wesley, não é? E aí a questão de... o que todo mundo está questionando é se esse deslocamento que o Rafinha faz no Wesley, se isso foi falta, se teve a carga suficiente, se isso configura mesmo uma queda. E a gente já vou avisar, Brasil, eu e o Denilson pensamos diferente. Pensamos diferentes. E eu penso que o Rafinha cometeu o pênalti, que o Rafinha empurra o Wesley. E aí, rapidamente, você falou sobre o achado do Wesley, o Vanderlei acertou para mim aí, o Roger Guedes ganha um companheiro de qualidade no sistema ofensivo. Tem essa jogada individual que o Vanderlei gosta tanto, que os treinadores, no modo geral, gostam tanto desse tipo de jogador e mostra personalidade. Para mim, ele leva vantagem no lance por causa da qualidade dele. O Rafinha já estava vendido no lance porque ele sai em velocidade e aí o Rafinha empurra
o Wesley. Por isso que, ainda mais em velocidade, esse empurrão do Wesley, do Rafinha no Wesley, para mim caracteriza o pênalti. E eu já vejo de outra maneira, eu não daria esse pênalti de jeito nenhum, porque é uma disputa de bola, na minha opinião. Os dois estão lado a lado, até a altura, né, do ombro, do braço ali, eles estão no mesmo nível. Eu não daria de jeito nenhum. Agora, é polêmico. Aí tem outro detalhe. O Wagner Hellway, o VAR, que estava lá comandando o VAR no jogo de hoje, não chama o Bruno Arleu de Araújo, significa que ele concordou com a marcação. Então, se o VAR não chamou o árbitro, significa que ele concordou com a marcação de campo, do árbitro de campo. Eu não teria marcado esse pênalti, mas as opiniões são diferentes. E a posição do Bruno ela é muito boa nesse lance. Se você olhar a posição do Bruno no lance, ele está muito próximo do lance, ele vê a jogada de muito perto e a jogada natural, né, no movimento natural do jogo. Ele estava muito bem posicionado, por isso que eu acho que o VAR não interferiu na tomada de decisão do árbitro no momento. Tá aí, galera, São Paulo e Corinthians ficaram no 1-1, clássico com muita polêmica, né, principalmente ali a arbitragem muito questionada. É o árbitro Bruno Arleu de Araújo, né, uma atuação muito ruim, prejudicando o time do São Paulo, numa penalidade ali que ele marcou, um lance bem duvidoso, né? Que na minha opinião não foi pênalti. Para muita gente foi pênalti, mas para mim ali não foi pênalti. Uma atuação muito ruim da arbitragem, né? E o São Paulo foi quem saiu prejudicado nessa partida, mas não tem muito tempo para ficar lamentando, né? Agora já tem jogo pelas oitavas da Copa do Brasil contra o Sport, então já é focar nessa próxima partida, mas fica aí, né, a bronca da torcida nesse jogo de ontem. O São Paulo poderia ter quebrado esse tabu, saído com os 3 pontos e essa vitória contra o Corinthians, mas a arbitragem complicou bastante a vida do São Paulo ontem, nesse clássico aí, no Majestoso, onde o time do São Paulo criou muitas chances, foi superior, né, o Corinthians se defendeu na partida, o São Paulo foi superior, mas infelizmente não conseguiu a vitória e os 3 pontos, né? O Dorival, que após a sua chegada ainda não perdeu, tá invicto, tá fazendo um bom trabalho, apesar de não ter conseguido a vitória ontem, mas o São Paulo fez um bom jogo e, como eu falei, né, foi prejudicado pela arbitragem. O árbitro Bruno Arleu de Araújo tem um histórico aí de arbitragens de jogos que ele já apitou, né, muito ruim, é um árbitro péssimo. E assim como foi na partida contra o Fortaleza, que o São Paulo foi prejudicado, teve uma expulsão ali do Nestor muito questionada também. E ontem o São Paulo voltou a ser prejudicado pela arbitragem. Então eu acredito que se não fosse a arbitragem péssima do Bruno Arleu, o São Paulo poderia ter saído aí com essa vitória e os 3 pontos da Neoquímica Arena. Mas agora é focar nas próximas partidas. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva, valeu e até a próxima, galera.